adoráveis ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Extramuros Podcast. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. No conteúdo de hoje, sob o patrocínio da X360, uma empresa brasileira que combina experiência e inovação para alcançar a confiança e segurança de seus clientes, vamos falar sobre uma organização que tem um papel fundamental na luta contra a injustiça em todo o mundo, a Missão Internacional de Justiça, também conhecida como IJM, a qual, desde a sua criação, atua em diversos países, colaborando com autoridades locais e parceiros para identificar casos de injustiça e garantir que os perpetradores sejam responsabilizados por seus crimes. O convidado deste episódio é José Monteiro, diretor da IJM, ao qual dou as boas-vindas e, seguindo o protocolo, peço que se apresente mencionando sua jornada profissional até alcançar este posto. Em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com você, com sua audiência, e explicar um pouco o trabalho que tenho feito durante os últimos anos. Meu nome é José Monteiro, trabalho na organização não governamental Missão Internacional de Justiça depois de passar mais de 20 anos trabalhando na Polícia Brasileira. Eu passei 7 anos na Polícia Militar de Brasília, no Distrito Federal, e passei outros 15 anos trabalhando na Polícia Federal, em diversos estados do Brasil. Tive também a oportunidade, nesse período, de trabalhar em Buenos Aires por 2 anos, entre 2014 e 2016, como adido policial, representando a Polícia Federal Brasileira em Buenos Aires. Tive a oportunidade de trabalhar também como coordenador nacional de segurança para 2 eventos muito importantes, Copa das Confederações FIFA, em 2013, e também no mesmo ano, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude, a visita do Papa Francisco. Além disso, eu já trabalhei na fronteira, trabalhei em aeroportos, enfim, são muitos anos de trabalho. Mas agora eu coordeno o trabalho de 3 países, é um trabalho da Colômbia, da Bolívia e do Peru, como vice-presidente regional da IJM, dessa organização não governamental, na comunidade andina. Nós trabalhamos aqui ajudando o governo para fortalecer a luta contra a violência contra as mulheres e a infância. Depois de ter passado 5 anos na República Dominicana, trabalhando com combate ao tráfico de pessoas junto ao governo dominicano. Em termos gerais, essa é a minha experiência. Monteiro, fale sobre a origem e quais são os propósitos da missão. Ela possui representação e atua no Brasil? A organização Missão Internacional de Justiça ela foi criada em 1999 nos Estados Unidos. A nossa sede ela é em Washington, D.C., nos Estados Unidos. E o propósito geral da organização, o principal da organização, a nossa missão é proteger as pessoas que vivem em vulnerabilidade da violência. Nós sabemos que dentro desse complexo ambiente da precariedade, muitas vezes, social e econômica de algumas sociedades como a brasileira e como as latino-americanas, o fator violência ele é muito importante, porque atinge de maneira transversal a vida dessas pessoas. Dependendo do país onde a organização está baseada, e está em muitos lugares do mundo, nós lutamos contra o tráfico de pessoas, contra a exploração sexual comercial de crianças, contra a escravidão laboral moderna, trabalhamos contra a violência contra as mulheres e a infância. Enfim, é um leque muito grande de atividades que nós desenvolvemos, mas sempre com o foco voltado para a proteção dessas pessoas mais vulneráveis econômica e socialmente. E isso faz com que nós trabalhemos, em geral, em países em desenvolvimento. Países da África, da América Latina, da Ásia. Ela ainda não possui representação no Brasil. Nós estamos explorando uma possibilidade de começar um projeto no Brasil. Se isso funcionar, serei eu também o coordenador desse projeto, mas ainda não posso entrar em detalhes porque estamos ainda negociando com uma grande empresa brasileira essa possibilidade com o Brasil. Qual a estrutura organizacional da IJM? Como ela é gerida e quem são os seus líderes? A estrutura organizacional da IJM é uma estrutura global. Como eu falei antes, a sede é em Washington, nos Estados Unidos. Estamos presentes hoje em mais de 20 países. E cada continente, digamos assim, ou cada grande área onde nós trabalhamos, nós dividimos o mundo em regiões. Então nós temos uma região que é a região América Latina, onde eu trabalho naturalmente. Há uma região que se chama África e Europa, que junta os 2 continentes, e outras regiões, Ásia-Pacífico, Ásia Central e outras regiões.
E a grande parte, ou a maioria desses escritórios da IJM pelo mundo são escritórios de projeto, de programa. São escritórios operativos, são escritórios que fazem o trabalho junto com os governos daqueles países. Mas também nós temos alguns escritórios que são responsáveis pela arrecadação de recursos, né, de fundos, porque como uma organização não governamental, nós somos financiados através de doações, tanto privadas quanto públicas de diversos países. Então, existem alguns países como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Singapura, Coreia do Sul, Inglaterra, Austrália, onde nós temos escritórios cuja missão é arrecadar fundos para nós. Os líderes são os mais variados possíveis, em geral são líderes nacionais, a maioria das pessoas que trabalham na JM trabalham em seus próprios países. Eu sou uma exceção, por exemplo, por ser um brasileiro trabalhando em outro país. Mas os líderes globais, por exemplo, são tanto pessoas dos Estados Unidos, mas também pessoas da América Latina, pessoas da Europa também. Então, há uma variedade muito grande de líderes, o que é bom, levando em conta a missão que nós temos de valorizar as pessoas, independente da sua origem. De que forma e com quais recursos humanos ela atua para promover a justiça em países onde há violações de direitos humanos? E qual a violação com maior recorrência? Crianças e adolescentes ainda são as maiores vítimas? Nós somos custeados 100% através de doações. Grande parte, a maioria das doações, elas vêm dos Estados Unidos, não só do governo dos Estados Unidos, mas também de pessoas físicas e de empresas dos Estados Unidos. Hoje nós somos em volta de entre 1.200 e 1.300 pessoas trabalhando no mundo, e a maneira que nós fazemos para ajudar os governos a encontrar soluções para problemas tão graves e tão históricos de cada país é a contratação de pessoas especialistas em cada área. Como nós trabalhamos, em especial, com os sistemas públicos de justiça, então há muitos advogados trabalhando na JM, há muitos ex-policiais trabalhando na JM, pessoas que têm esse background do sistema público de justiça de seu país. E essa é uma missão muito diferente, sabe? Porque nós procuramos, através do fortalecimento dos sistemas públicos de justiça, aumentando a sua capacidade, a sua produtividade, a qualidade das suas ações, nós buscamos gerar esse movimento de empoderamento do sistema e, por consequência, o empoderamento desse sistema junto à sociedade. Você sabe que nos nossos países, alguns em maior, outros em menor grau, há uma desconfiança histórica quanto às decisões que toma o sistema de justiça, quanto a temas como corrupção, ideologizações do sistema de justiça. Então, o que nós buscamos é isso. O que nós buscamos é combater a violência aos direitos humanos através do empoderamento do sistema de justiça, porque só assim é que nós vamos obter um ganho que seja sustentável. Porque nenhuma organização governamental, por mais poderosa, independente da quantidade de recursos que tenha, sempre vai ser muito pequena e muito débil quando a gente fala em transformar a realidade de um país quanto aos temas da violência. Dependendo do local do mundo onde a gente imagina, onde a gente vá, nós vamos ver situações diferentes de violência. A prevalência, por exemplo, aqui na América Latina, sem dúvida, é a endemia que nós temos da violência contra as mulheres e as crianças. Existem muitos estudos que revelam que uma quantidade e um percentual absurdo de crianças e mulheres é abusada diariamente na nossa região. Então, as crianças e adolescentes são alvo preferencial para muitas quadrilhas, inclusive. Eu diria que está no grupo das maiores vítimas, mas as mulheres também, com temas de feminicídio, com a violência, o abuso sexual. Esses são temas que, aqui na América Latina, sem dúvida, são os mais prevalentes. Meu caro, há registros de ameaças ou atentados contra seus membros? Quais são os principais desafios que a IJM enfrenta para garantir a segurança de seus colaboradores em áreas de conflito? Bom, pela natureza da atividade que a gente exerce, isto é, né, fortalecer o sistema de justiça, nós trabalhamos com as organizações do setor público, né? Então, em geral, nos países onde estamos, a gente trabalha com muita gente, mas em especial, ou com mais intensidade, com a polícia, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, com as defensorias públicas e com as instituições que promovem a proteção e a defesa das vítimas e sobreviventes. E isso, naturalmente, gera algumas reações, em especial das quadrilhas. Então, sim, nós temos vivenciado, isso não é algo incomum na JM.
temos um caso, um triste caso, um tristíssimo caso, 2 ex-integrantes da JM que foram assassinados na África, no Quênia. Então esse é um risco inerente da profissão. Para mim não é nada muito novo, porque como eu passei tanto tempo na polícia, então a gente sabe que isso é uma consequência desagradável, mas não infrequente. Então, são muitos desafios, mas que talvez o principal é a alocação insuficiente de recursos para que a polícia possa investigar, para que o Ministério Público possa acusar, para que o Poder Judiciário possa julgar e, bom, para que o governo, o Estado, possa fazer o seu trabalho. Outra coisa, uma grande rotação de profissionais. A gente trabalha muito com capacitação de policiais, de promotores de justiça, e a gente muitas vezes percebe que depois de fazer uma grande jornada de capacitação para, não sei, para 200, 300 policiais que se tornam especialistas naquele assunto, 1 mês, 2 meses depois, grande parte deles já não está mais trabalhando na atividade para a qual foi formada. Hoje em dia, nós trabalhamos em alguns países muito, muito conflituosos, e o que a gente faz, em cada escritório da JM existem pessoas responsáveis somente pela segurança dos ativos e do pessoal da JM naquele país. Temos um apoio irrestrito da organização quanto ao tema de segurança, e temos, por outro lado, uma conexão forte com as organizações de Estado nos países onde estamos, e também podemos contar com a ajuda de profissionais do Estado quanto a essas ameaças que às vezes aparecem. Como a missão se mantém? Ela recebe financiamento de governos ou de organizações privadas? Existem algumas maneiras de financiamento. Isso não só para a JM, mas para qualquer organização da sociedade civil. A principal delas é a doação feita de fundos, feita por empresas, feita por pessoas. Existem campanhas de arrecadação de fundos. Temos doadores também que são doadores permanentes, que todos os anos aportam uma quantidade para que nós possamos fazer o nosso trabalho. E, por outro lado, também temos aquilo que nós chamamos de subsídios. São subsídios dos governos que desejam financiar o combate ao crime em determinados países. Os Estados Unidos, por exemplo, o Departamento de Estado dos Estados Unidos tem, por exemplo, um escritório que se chama escritório JTIP, que é o escritório que lida com o problema do tráfico de pessoas pelo mundo, e que tem fundos generosos para utilizar em diversos países, só que aí a gente precisa competir, né? Aí é como uma licitação feita pelo governo brasileiro. Sai um edital, nós nos candidatamos, às vezes ganhamos, às vezes perdemos, mas é assim que a nossa organização tem se mantido nesses mais de 25 anos de história. Quais são os critérios utilizados pela IJM para escolher os países onde ela atua? É necessária a autorização para tal instalação e permanência naquele território? Bom, para que a gente escolha os países onde a gente vai atuar, é necessário que haja uma problemática importante de interesse da JM, segundo a missão da JM. A missão da JM, como está escrita, é que nós queremos proteger da violência a 500 milhões de pessoas que vivem em situações de vulnerabilidade em todo o mundo até o ano 2030. E nós fazemos isso não somente através de trabalho direto da JM, mas em especial através das alianças que nós fazemos, tanto com o governo como com outras organizações da sociedade civil, para escalar a nossa capacidade e que, a partir do fortalecimento do sistema de justiça, nós possamos proteger a essas pessoas. Mas não só isso. Depois de verificar essa situação em um país, nós temos que fazer aquilo que chamamos de estudos de proteção. Os estudos de proteção são estudos tanto quantitativos, através de dados, estatísticas, a coleta de dados das fontes governamentais e uma análise desses dados, para, a partir daí, a gente estabelecer 4 domínios. O primeiro domínio é o domínio da prevalência criminal. Temos que medir como está a prevalência, como está a situação criminal daquele crime que nós queremos combater naquele país. A segunda dimensão é a dimensão do desempenho do sistema público de justiça. Como está a estrutura, os processos, o financiamento do sistema público de justiça para responder a essa prevalência criminal que a gente também estuda. Temos também um terceiro ponto, que é um ponto que a gente chama de confiança. Como está a confiança das autoridades públicas entre si? Como a polícia se relaciona com o Ministério Público, como o Ministério Público se relaciona com a Defensoria Pública e por aí vai. Nós sabemos que, tanto no Brasil como em muitos países do mundo, não é raro
vermos conflitos entre as polícias e os ministérios públicos. Então, o que nós buscamos, então, é medir qual é esse grau de confiança ou de desconfiança. E também temos um critério que nós chamamos de dependência, na falta de uma tradução melhor, porque isso é uma tradução que vem do inglês, que é a confiança que as pessoas, a sociedade tem em seu sistema de justiça. Então, através do estudo dessas 4 dimensões, é que nós começamos o trabalho, já sabendo qual é a realidade que nos dá, o retrato que nos dá esses estudos, e ao fim do projeto nós fazemos uma medição, assim como na metade dele também, para verificar como está o progresso, o andamento dos projetos que são baseados nesse estudo de proteção. Então, e claro, necessitamos da autorização do país. Nós, em todos os países em que estamos devidamente e legalmente registrados naquele país, e para isso necessitamos, há todo um processo. No Brasil, esse processo corre no Ministério da Justiça, então, mas, em geral, não temos tido problema, porque, outra vez, o nosso negócio é ajudar o governo. Né? O nosso negócio é apoiar as estruturas de governo que combatem crime. E, em geral, os países têm interesse nessa ajuda. Como a entidade trabalha com as autoridades locais para garantir que as violações de direitos humanos sejam efetivamente combatidas? Sim, através do trabalho que nós fazemos com as autoridades públicas, no sentido de aprimorar as suas capacidades e aprimorar as capacidades dos organismos públicos nas quais elas trabalham. Então, vou dar alguns exemplos. Nós trabalhamos, como já tinha dito antes, muito com capacitação. No projeto que eu liderei na República Dominicana, por exemplo, ao fim do projeto, nós tínhamos capacitado mais de 5.000 servidores públicos. Por outro lado, nós estamos sempre olhando para oportunidades de melhoria ou de propor melhorias nos marcos legais. Então, por exemplo, também na República Dominicana, nós impulsionamos um processo de mudança da lei atual contra o tráfico de pessoas, é uma lei de 2003, muito antiga, e isso está em processo lá no Congresso Nacional Dominicano. Então, nós vemos se há debilidades nas leis, nos regulamentos, e fazemos um estudo e propomos, então, mudanças nessas leis ou nesses regulamentos. Outra coisa que nós fazemos é um apoio direto às investigações. Por exemplo, alguns escritórios, isso não acontece em todos os escritórios, mas em alguns, na República Dominicana era desse jeito. Eu tinha lá na minha equipe policiais, eu tinha na minha equipe investigadores, ex-policiais investigadores, eu tinha advogadas, tinha psicólogas, exatamente para que cada profissional trabalhe com a sua contraparte no governo, né? Buscando melhorar a capacidade dos profissionais do governo, através de métodos como a mentoria, que é de estar junto àquela pessoa, ensinando àquelas pessoas melhores práticas, porque, outra vez, as pessoas que trabalham conosco são especialistas, e muito bons especialistas. Né? Então, através desse fortalecimento, outra coisa, não somente a capacitação, mas a inclusão no currículo permanente das escolas de formação desses temas. Por exemplo, no Peru, por exemplo, não há nas escolas de formação nenhuma matéria ou nenhuma disciplina específica de exploração sexual comercial de crianças, por exemplo. Então, nós começamos a capacitar essas pessoas, esses profissionais, depois nós propomos a criação daquilo que chama de um diplomado, que é como uma especialização, e ao mesmo tempo nós tentamos incluir de maneira definitiva nas escolas de formação, porque só aí, outra vez, sustentabilidade, porque só dessa maneira nós garantimos que todos os profissionais que ingressem naquela organização, pelo menos tenham passado por noções básicas de combate ao tráfico de pessoas, por exemplo. Então, através de aumentar a capacidade das agências públicas e também aliar-nos a outras organizações da sociedade civil. Eu era o coordenador geral da coalizão da sociedade civil contra o tráfico de pessoas na República Dominicana. Através de todo esse universo de atividades é que nós buscamos que os crimes contra os direitos humanos eles sejam combatidos. Quais são
as tecnologias utilizadas pela IJM para identificar casos de injustiça e como se dá o apoio e garantias às vítimas. Quando a gente fala no uso da tecnologia em benefício dos nossos programas, isso é um leque muito amplo. Eu posso falar, por exemplo, da tecnologia que nós disponibilizamos às polícias na forma de equipamentos de inteligência. Muitas vezes os países não dispõem de recursos para dotar as suas polícias de equipamentos de inteligência que facilitem as investigações. Então, não é raro que nós doemos esses materiais para a polícia. Mas, por outro lado, também, nós sempre estamos buscando a oportunidade de melhorar os sistemas das agências públicas. Em muitos países, as organizações organizam seus dados de maneira muito precária. Muitas vezes uma planilha de Excel, muitas vezes em outros repositórios não confiáveis de informações. E aí eu te conto uma experiência que eu tive. Eu fui assaltado na República Dominicana, em Santo Domingo. Entraram no meu apartamento, levaram um monte de coisas e eu fui até a delegacia para fazer o registro da ocorrência. Lá na República Dominicana chama destacamento policial. E chegando lá, o policial que me atendeu abriu um livro e começou a me perguntar escrevendo, com uma caneta, escrevendo um livro. Isso pode ser uma fonte de informação? Pode. Mas é muito difícil, porque é muito difícil extrair qualquer estatística de um livro. Por isso que nós investimos em sistemas de gestão, ou de investigações, ou de acusações, para facilitar o trabalho dessas pessoas e para atender, ou para melhorar também a atenção às vítimas. O foco do nosso trabalho, a razão pela qual a nossa organização existe, é cuidar das vítimas e sobreviventes. E a gente faz tudo isso, esse empoderamento, esse fortalecimento do sistema, exatamente para que a vítima e sobrevivente seja melhor atendida e, por outro lado, para que eventuais pessoas que podiam ser vítimas e sobreviventes não serão mais por causa do trabalho do sistema de justiça. Então, é mais ou menos dessa maneira que nós atuamos no escopo tecnológico. Como a missão colabora com outras organizações que trabalham para promover a justiça social e quais os critérios de avaliação do sucesso de suas intervenções? Podes compartilhar um exemplo de caso de sucesso ou impacto alcançado? Na JM, nós nos consideramos institucionalmente, essa é uma mensagem institucional, nós nos consideramos construtores de pontes. Exatamente porque, como eu te dizia antes, a nossa missão é proteger a 500 milhões de pessoas pelo mundo. E a única maneira de escalar isso é trabalhando e colaborando com outras organizações. Então, nós estamos presentes em diversas plataformas da sociedade civil pelo mundo. Nós trabalhamos em quase todos os países com o que a gente chama de trabalho indireto de casos, que envolve o trabalho de outras organizações que a gente financia e que a gente acompanha e supervisiona o trabalho. E nós, como te dizia, a minha experiência pessoal foi liderando essa coalizão de organizações, eram 19 organizações, tanto dominicanas como internacionais, como a IJM, e lá a gente podia discutir tanto aspectos mais doutrinários da luta contra o crime, mas também fazer muita, que a gente chama de incidência política e governamental, fazer pressão no governo, em bloco de organizações, buscando obter um benefício para as pessoas que nós tentamos proteger. Um exemplo que eu te dou é de um projeto que se finalizou há menos de um ano, que é o da República Dominicana, é que, comparando os resultados daqueles estudos de proteção, aquele que eu comentei com você antes, que foi feito no começo do projeto e no final do projeto, nós comprovamos e ajudamos o governo a reduzir casos de exploração sexual comercial de crianças em 78%. Quando a JM chegou na República Dominicana em 2013, você via essas meninas tristes, maquiadas, né, e sem outras oportunidades na vida, sendo exploradas em muitos lugares, em qualquer lugar, nas esquinas, nos bares, até em lava-jatos, né, tinha isso. E hoje
Hoje não é mais tão fácil. Hoje você não vê com mais facilidade, exatamente porque a polícia está mais preparada, está mais atenta e possui de melhores meios para combater esse tipo de crime. Monteiro, quais são as principais estratégias de sensibilização da IJM para conscientizar a opinião pública sobre a importância da justiça social? De que forma os honoráveis ouvintes podem se envolver com o propósito da IJM? Um dos pilares do trabalho da JM é exatamente tentar elevar a consciência das pessoas a respeito dessas problemáticas. Em geral, crimes contra os direitos humanos em alguns países fazem parte da paisagem. Se nós pensamos, por exemplo, nas menores de idade expostas à prostituição, isso aí em muitos países e até em algumas cidades do Brasil, isso faz parte da paisagem, isso não é estranho. E o que nós buscamos fazer é mudar essa opinião, explicando à sociedade dos malefícios da exposição desses menores de idade nesses ambientes. Então, e nós fazemos isso através de diversas campanhas, através de eventos de conscientização que fazemos. Eu tinha na República Dominicana uma coluna semanal em um jornal onde eu escrevia sobre esses assuntos, muitas vezes criticando o governo, muitas vezes tentando explicar para a sociedade algum ponto mais complexo e doutrinário dos assuntos que a gente trabalha. Bom, as pessoas que querem colaborar com o nosso trabalho podem entrar no nosso site www.jm.org e lá tanto podem conhecer mais daquilo que nós fazemos. O site ele está muito mais em inglês e espanhol, não tem nada em português, porque nós não estamos em nenhum país onde se fala português. E lá no próprio site existe um canal para doações. E o que eu queria, a mensagem que eu queria deixar para as pessoas que eventualmente queiram ajudar a nossa missão é que a IJM é uma organização séria, muito séria, acompanhada e fiscalizada pelo governo dos Estados Unidos e por outros organismos de avaliação externa. Eu sei que no Brasil muitas vezes há essa tendência de crer que as organizações não governamentais elas não fazem um trabalho direto, são desonestas, são corruptas, e eu não vou negar que existe, como em toda atividade humana, existe esse problema. Mas a Missão Internacional de Justiça, e eu não estaria aqui se não fosse assim, eu deixei a Polícia Federal para estar aqui hoje, então quem quiser colaborar, colabore com o coração tranquilo, porque cada centavo que é destinado à JM é destinado para exatamente essa luta em favor das pessoas que vivem em pobreza e contra as pessoas que buscam cometer crimes contra essas populações. De que maneira ocorre o acesso aos recursos legais e financeiros pelas vítimas de violação de direitos humanos para que elas se recuperem dos danos sofridos? Bom, um dos problemas dos sistemas de justiça da América Latina é que, em geral, a vítima e sobrevivente, a vítima não é a figura central do processo. A figura central do processo é o criminoso. Por quê? Porque existe um cuidado ou uma necessidade, talvez, de tratar o criminoso segundo todas as garantias legais, mas muitas vezes se esquece da vítima. Traumatizada, vulnerável, que muitas vezes é retraumatizada na polícia, no Ministério Público. Nós trabalhamos com um conceito que nós chamamos de cuidado informado do trauma, que é uma metodologia que possibilita ao profissional que tem esse contato com essa vítima que a trate de maneira adequada, que conheça as técnicas para não retraumatizar essa pessoa, o que acontece muito. Eu, no passado, chegando a uma operação de resgate de algumas vítimas de exploração sexual de crianças e de tráfico de pessoas, eu cheguei no local e havia um policial que tinha algemado uma vítima, né, porque pensava que, bom, se ela está aqui é porque ela quer, né, não tem essa dimensão de que muitas vezes a pessoa ela é sim um alvo de exploração, né? Então, e uma das preocupações que nós temos com o sistema de justiça é a retribuição, não somente a retribuição penal com a pessoa que cometeu o crime, com o perpetrador,
daquele crime, mas também uma reparação econômica para a vítima. Porque isso é muito importante. A reparação tem que ser integral. É muito importante a condenação do criminoso, porque isso faz parte do processo de restauração da vítima, mas também o Estado tem que garantir que essa vítima ela disponha de meios para superar esses atos tão violentos que foram feitos contra si. Então, a reparação integral, ela necessariamente passa pela reparação econômica, e é o que nós buscamos, não só na esfera judicial, nós temos um trabalho com os governos também, buscando empregabilidade para essas pessoas, acesso a postos de trabalho, e essa tem sido e será uma preocupação nossa. Meu caro, caminhando para o final de nossa conversa, agradeço a sua participação e desejo que a missão obtenha cada vez mais êxitos nos seus propósitos. Deixo este espaço para suas considerações finais. Grande abraço e muito obrigado. Meu amigo, eu que tenho que agradecer pela oportunidade de participar. E eu queria somente deixar essa mensagem aos seus ouvintes. Os crimes contra os direitos humanos, eles estão em toda parte. Muitas vezes as pessoas assistem um filme como esse Sons da Liberdade, que é um filme interessante, que põe esses temas em evidência e provocam discussões. Isso é importante, provocar discussões na sociedade de temas tão difíceis como esse. Mas nós não podemos ter uma ideia de que os crimes contra os direitos humanos não ocorrem perto de nós. Às vezes acontece na nossa esquina, às vezes acontece no nosso vizinho. Então, eu acho que a mensagem que eu deixo é que nós temos que levar nossa voz em benefício dessas pessoas. São pessoas que muitas vezes não têm a condição de defender-se. E nós temos responsabilidade como sociedade de tentar fazer com que todos os membros dessa sociedade possam viver de maneira digna, de maneira tranquila, de maneira não violenta. E isso passa necessariamente pela necessidade de que a sociedade esteja envolvida nisso. Aquele conceito de que em briga de marido e mulher, por exemplo, não se mete a colher, isso está muito ultrapassado. Né? Em briga de marido e mulher, em geral, a mulher é a vítima e esse marido ele tem que ser penalizado. Então, não fechemos os olhos. Não nos distraiamos em relação a coisas tão graves que provocam sofrimentos tão grandes, em especial nas pessoas pobres. Porque a falta de recursos, a falta de conhecimento, a falta de formação, muitas vezes, faz com que as pessoas sequer disponham da informação de onde devem ir quando sofrem esse tipo de violência. Então, nós temos que contar com a sociedade, contar com você que está me ouvindo, para ajudar a essas pessoas e ajudar a missão que nós tomamos para nós mesmos, né, aqui na IJM, de defender essas pessoas. Então, muito obrigado pela oportunidade, estou aqui à disposição sempre que for necessário e possível, e bom, até que todos estejam livres. Um abraço. Honoráveis ouvintes, sob o patrocínio da X360, uma empresa brasileira especializada em gerar informação de valor, este foi mais um episódio do Extramuros Podcast. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. E, no conteúdo de hoje, conversei com José Monteiro, vice-presidente regional da IJM, Missão Internacional de Justiça. Acesse nosso website www.extramurospodcast.com, Extramuros com H. Saiba mais e compartilhe nossos conteúdos. Será um prazer ter a sua colaboração. Pela sua audiência, muito obrigado e até o próximo episódio.